Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, muito bem-vindas. Entrem, se acomodem e vamos para mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar sobre o TDAH. Você sabe o que é esse transtorno? Mas antes de começar, você já sabe. Ativa o sininho, se inscreva no canal, que aí todo vídeo você vai ser notificado em primeira mão. Vamos lá? Gente, como psicóloga clínica, eu atendo muitos pacientes que vêm para mim com diversas demandas. O que normalmente chega para mim são pacientes com problemas nos relacionamentos, no trabalho, na vida pessoal como um todo. E aí o que acaba acontecendo é que esses pacientes trazem muitas comorbidades, muitos sintomas de ansiedade, muitas vezes de depressão, crise do pânico. Quando eu recebo pacientes que vêm com essa queixa de ansiedade, depressão principalmente, eu preciso investigar mais a fundo esse paciente, a história de vida dele, o momento atual, o ambiente, a casa, o trabalho, a família que ele frequenta, que ele faz parte. Para que tudo isso? Para eu entender a causa e os gatilhos do porquê que o paciente apresenta esses sintomas, tem alguns comportamentos disfuncionais e eu vou entendendo mais a fundo. E o que acaba acontecendo, gente? Quando eu vou investigar, e hoje o meu objetivo é falar sobre o TDAH, é que muitas vezes a causa de tudo isso pode ser o transtorno do TDAH. E eu vou explicar por quê. Não são todos os casos. O TDAH é um transtorno neurobiológico e é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mas a pessoa pode ter só o déficit de atenção, mais para o lado da hiperatividade, ou ele pode ter o misto, ele pode ter as duas coisas. E hoje a gente vem estudando muito sobre o transtorno do TDAH, porque como ele é um transtorno neurobiológico, afeta a região cerebral da parte aqui do córtex pré-frontal, que é responsável pelas funções executivas de planejamento. Então, o que acaba acontecendo com essa pessoa? São pacientes que se queixam muito, que têm uma dificuldade muito grande de se organizar, de planejar as coisas e cumprir. Então, se empolgam muito num primeiro momento quando vão executar uma tarefa, e no decorrer do tempo, isso vai perdendo força e a pessoa pode até, pelo número gigantesco de atividades que ela acaba se colocando, perdendo foco e procrastinando algumas situações. Então, por conta de tudo isso, o paciente se queixa que ele inicia alguns projetos e ele não finaliza, ele tende a realmente deixar de lado as tarefas que não são muito prazerosas, motivadoras. Isso, gente, causa uma ansiedade muito grande na vida da pessoa. A pessoa começa a ter prejuízos na vida dela como um todo, no trabalho, nos relacionamentos. Ela esquece muito as coisas porque a cabeça dela, os pensamentos dela estão tão inquietos, é um turbilhão de pensamentos que ela tem dificuldade de focar e organizar e analisar o que é prioridade. Isso por quê? Porque ela tem essa limitação nessa parte executiva do planejamento. Isso é químico, isso é fisiológico. É importante que a gente entenda. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o que eu percebo é que pessoas que têm TDAH acabam tendo problemas muito maiores nas relações afetivas, conjugais, como um todo. Por quê? Porque as pessoas que são neurotípicas, que a gente chama, elas têm dificuldade de compreender e ter empatia por essas pessoas. E elas acabam realmente tendo ali muitos conflitos, muitas discussões por coisas simples do dia a dia. E aí acaba acontecendo que a outra parte, quando se relaciona, fica sobrecarregada, se sente responsável por tudo, porque esse indivíduo aqui que tem o TDAH, ele tem essa limitação. E aí começam todos os conflitos. Quantos casais, na terapia de casais eu atendo e que eu vou investigar mais a fundo e um dos cônjuges tem o TDAH. É importante a gente ter essa consciência
consciência e falar sobre esse assunto, porque muitas vezes a gente tem uma ideia distorcida e errada do que é esse transtorno. A gente tem aquela ideia de que quem tem TDAH são pessoas que têm um déficit cognitivo, dificuldade de aprendizado, que tiveram muitos problemas na escola. E o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que isso pode acontecer sim, mas não necessariamente. O TDAH pode se apresentar de uma forma tardia na fase adulta. E por que isso? Porque é possível que na infância essa criança tinha ali dentro de casa uma estrutura familiar, um ambiente reforçador. A escola era uma escola que fazia ela se sentir pertencente, que buscava mais a individualidade, e era um local em que a criança se sentia bem, se sentia ali importante, se sentia incluída por conta desse olhar que a escola tinha com essa criança. E aí, esse transtorno pode ter passado desapercebido, tanto pela família quanto no ambiente escolar. E quando o indivíduo vai ficando adulto, vai se tornando adulto, e ele vai se desenvolvendo, as demandas, as obrigações, os estímulos são infinitamente maiores. E aí é que o problema começa a aparecer. Quando você vai analisar a história de vida da pessoa, você começa a ver que lá atrás na infância, ela parecia ser uma criança normal, uma criança feliz, uma criança que gostava de brincar, muito inquieta, mas que passou despercebido. Por quê? Porque esses pais entendiam que essa criança tinha bastante energia, afinal de contas, a maioria das crianças tem uma demanda muito grande de energia, de fazer atividades, de correr, de pular, e isso não ficou claro, não apareceu com muita nitidez nessa infância. Agora, na fase adulta, esse indivíduo apresenta muitas dificuldades e ele tem um sentimento muito grande de frustração, ele se frustra muito, porque realmente é muito difícil você passar por tudo isso quimicamente, né, biologicamente, e você não conseguir corresponder às expectativas tanto suas quanto dos outros. Você realmente passa a se sentir muito frustrado, com um sentimento muito grande, muito intenso de incapacidade, de que você não é bom o suficiente. E o que eu quero deixar claro é que esse transtorno, ele apresenta também o hiperfoco. As pessoas que têm aí um TDAH, pelo menos no consultório eu vejo isso com muita nitidez, são pacientes extremamente inteligentes. Eu diria até que eles pensam fora da caixa. Por quê? Porque eles enxergam coisas, eles prestam atenção em estímulos ambientais que as pessoas neurotípicas, normais, não se dão conta. E aí, por conta disso, eles desenvolvem projetos que têm ali muito um viés da criatividade. São pessoas que profissionalmente, se elas conseguirem driblar todos esses comportamentos aí que elas apresentam dificuldade, elas conseguem fazer projetos visionários, elas pensam lá na frente, no futuro, realmente porque o cérebro delas funciona de uma maneira diferente e elas conseguem enxergar coisas que as outras pessoas não enxergam. Mas elas têm muita dificuldade com as tarefas simples, com a organização, com a rotina. E por isso que é muito importante, se esses sintomas todos forem muito presentes na vida dessa pessoa, apresentando prejuízos em várias áreas, é importante que essa pessoa ou algum familiar procure um profissional capacitado, um psiquiatra, um neurologista, para fazer esse diagnóstico. Não existe um exame específico para diagnosticar o TDAH. É um diagnóstico clínico. Porém, tem alguns casos que o profissional tem ali uma dificuldade maior de realizar esse diagnóstico e
precisa encaminhar para uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica é feita pelo psicólogo especialista em neuropsicologia. E aí é onde são aplicados vários testes psicológicos validados, onde vai avaliar a memória, onde vai avaliar essa função executiva. E aí, depois de vários encontros com o neuropsicólogo, ele vai fornecer um laudo daquilo que ele coletou nesses testes psicológicos. E aí, juntando-se o laudo com mais a história de vida da pessoa, fazendo uma anamnese bem profunda, junto com o psiquiatra, é possível levantar esse diagnóstico. E aí, qual é o caminho que essa pessoa precisa seguir? Ela precisa entrar com uma medicação prescrita pelo médico, pelo psiquiatra, ou pelo neurologista, e ela precisa fazer terapia, de preferência uma terapia mais comportamental, na linha da cognitivo-comportamental também, que são abordagens mais diretivas, ajudando esse indivíduo a identificar, a ter consciência das situações e dos gatilhos que ativam nele todos esses comportamentos que dificultam ele de alcançar os seus objetivos, porque é muito frustrante isso. Então é importante esse indivíduo prestar atenção com a ajuda de um profissional e desenvolver estratégias e ferramentas que combinem melhor com o seu estilo de vida. Então, através desse acompanhamento, desse tratamento, a pessoa consegue sim ter mais autocontrole e desenvolver aí essas estratégias comportamentais para lidar com esse transtorno. Por quê? Porque é um transtorno que não tem cura, mas tem tratamento. Então, se o indivíduo é adulto e ele tem consciência e ele quer melhorar, quer evoluir, é possível sim que através de todos esses manejos ele encontre alguns mecanismos ali que vão facilitar a sua vida no dia a dia. E depois que esses hábitos já se instaurarem na vida da pessoa, na rotina da pessoa, vai ser muito mais fácil para ela lidar com esse transtorno. Mas num primeiro momento vai exigir sim bastante esforço, bastante dedicação, porque quem tem TDAH precisa ter uma rotina, não pode colocar e fazer uma lista gigante de tarefas, porque quem tem TDAH tem essa dificuldade de planejar e priorizar. Então, a dica mais importante é faça uma coisa de cada vez, comece pouquinho. Então, se por exemplo, você vai arrumar a sua casa está toda bagunçada, comece primeiro arrumando a cama, depois você lava a louça e não se cobre em excesso para que você tenha que dar conta de tudo, porque isso não vai ser possível, porque quem tem TDAH tem essa dificuldade em gerenciar o tempo e analisar se o tempo vai ser suficiente ou não para concluir aquela tarefa. E depois vem aí uma carga muito grande de frustração, o que vai reforçar todas as crenças dessa pessoa de que ela é incapaz. Então, não é funcional trabalhar dessa forma. É importante também você cuidar da sua alimentação, ter hábitos aí, ter uma rotina de sono, porque você precisa ter uma noite de sono reparadora para que o seu cérebro funcione de uma forma mais saudável e você no outro dia consiga desempenhar as suas tarefas. E aos poucos, dia após dia, você vai tendo ganhos, você vai tendo recompensas e a satisfação de quem tem TDAH conseguir chegar onde quer nas pequenas coisas é muito reforçadora. Então, gente, eu queria falar aqui sobre isso. Outra coisa importante é que quem tem TDAH acaba tendo ali estratégias compensatórias, comportamentos mais compulsivos, porque como se trata de uma mente extremamente inquieta, tá? Que extrapola o nível da ansiedade, é um cérebro que não para de funcionar, que pensa o tempo todo, essa pessoa acaba encontrando ali, muitas vezes, no álcool, nas drogas, uma forma de aliviar toda aquela tensão, todos aqueles pensamentos inquietos. E aí, quando ela encontra essas estratégias, ela fica tão bem, tão relaxada, tão aliviada,
que ela acha que ela encontrou aí algo fantástico para a vida dela. Sim, num primeiro momento você acaba tendo aí esse ganho de se sentir mais aliviado, mais calmo, mas a longo prazo isso não resolve o problema. Então, pessoal, eu espero ter ajudado. Eu venho atendendo muitos pacientes aqui no consultório que apresentam esse transtorno e tem ali um subdiagnóstico em mulheres adultas, em indivíduos adultos, e é importante sim a gente falar sobre isso e ter mais consciência, mais clareza, porque ele pode ser sim a causa de muitos conflitos profissionais, conflitos familiares, conflitos afetivos, e aí quando você vai analisar mais a fundo, lógico, com a ajuda de um profissional, você vai ver que é o TDAH ali, como um transtorno neurobiológico presente na vida da pessoa. Então, espero ter ajudado. Quem é psicólogo e me segue aqui no canal, vou deixar meu Instagram, tayana.broto. Corre pra lá que eu dou várias dicas, porque esse é meu novo projeto, capacitar psicólogos, que eu já faço há muitos anos, mas agora de uma forma mais difundida, através das redes sociais. Muito obrigada pela participação de vocês, é um prazer estar aqui. Deixe os seus comentários, coloquem aqui as experiências de vocês, se vocês se identificaram com esse tema, encaminhem para pessoas que precisam ver esse vídeo, porque isso pode realmente salvar muitas vidas. Um beijo e até o próximo vídeo.